Martina Marana. Esse é o disco Correnteza de Ar, meu primeiro disco. O mar me devolveu a paz do amor, flores brancas e alfazema. Eu fui escolhendo o repertório, as músicas todas tinham a ver com esse tema de vento, de água. E as 7 primeiras músicas que eu escolhi tinham a ver com esse tema. E aí eu resolvi levar essa coincidência a sério e acabou ficando um disco com essa temática. Ela me chamou para fazer os arranjos, eu fiquei muito feliz, muito honrado de participar desse trabalho. E aí a gente foi se falando e até que ela veio com uma ideia de fazer com o Noneto, juntar, né, com esse grande grupo, Noneto de Casa. E eu fiquei muito feliz, apesar de que aumentou bastante o meu trabalho, né? Que fazer um arranjo para um grupo grande assim é bem mais trabalhoso, mas eu gosto até mais, na verdade. Para quem gosta de fazer arranjo assim é sempre bom assim esses desafios, essas coisas. Eu tinha o André Marques, eu tinha o Noneto, mas eu não sabia exatamente, né, o que eu queria em termos de arranjo, assim. E quando eu fui assistir esse show do Hermeto, assim, para mim foi uma grande luz e acabou ficando um disco com essa cara, com a cara do André Marques, dessa vivência que ele tem no Hermeto Pascoal e que eu gosto muito. Gostou mais de qual? O solo da segunda tá melhor. Eu achei mais bonito. Sensacional. Acho que a segunda tá mais singela. E esse convite para gravar a música foi, na verdade, meio que... Não sei se foi um convite meu ou se foi um convite dela, porque eu peguei... Ela falou que estava gravando um disco, estava procurando músicas, e eu disse que tinha uma música com letra que não tinha sido gravada, né? No Chuva na Praia. E essa música eu gravei no meu primeiro disco, só instrumental, mas tinha essa lacuna, né, dela nunca ter sido gravada. Ela é uma canção, ela nasceu na verdade para ser uma canção. Essa música que eu arranjei é a Última Valsa de Elis, do Nenê, baterista. E acho que eu ouvi como referência uma gravação muito bonita dessa música. E tentei criar um arranjo não tão diferente, porque a música já estava bem arranjada. É difícil você fazer um arranjo de uma música que já é muito bem arranjada. Mas aí uma coisa interessante é que a Martina tinha me dado uma ideia de fazer o refrão em 5, em 5/4. Só que eu entendi 5/8. E aí eu achei até meio estranho, porque é uma valsa em 3, você fazer um refrão em 5/8. Mas funcionou. Só que aí pra isso eu acabei criando uma introdução em 5/8, né? E a música acabou tomando, o arranjo acabou tomando um caminho assim diferente do que até a Martina tinha imaginado antes. E aí, mas foi bem legal, o resultado ficou bem legal. A Martina é uma grande cantora. Desde a época que eu conheci ela lá em Tatuí, eu já vi que ela se destacava assim. E o bacana dela é que ela é do som mesmo, ela é da música mesmo. Isso que é bem legal. Você vê que ela sente mesmo a música, assim. É uma coisa que é até meio difícil de explicar, mas você vê muitos cantores ou até músicos assim por aí que às vezes trabalha com a música de uma forma até um pouco distante. E ela realmente entra assim no som, assim, tanto quando ela está cantando e fazendo parte, como às vezes até de fora, assim, quando ela está vendo alguma coisa, assistindo, você vê que ela realmente tem o som dentro dela, que faz parte dela mesma, essa coisa da música, assim como acho que de todo mundo que fez parte desse trabalho. Eu tenho um grupo de jazz e eu escuto muito aquelas grandes orquestras do Benny Goodman, as orquestras que acompanhavam Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e tal, e eu ficava louca com isso. Eu falava, nossa, como eu queria uma coisa dessa, né? Essa coisa dos metais, essa coisa forte, né? Eu sou apaixonada por essas formações grandes, então
Por isso, quando eu vi o Noneto, eu ouvi aquela sonoridade e falei, nossa, seria perfeito se eles topassem fazer o disco, né? Então, foi como uma realização de um sonho, assim. Se assim for além, bem mais além que todo apesar. Mais além que todo apesar.